Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas que vieram numa caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram. E para quem não está entendendo nada, há uns dias atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e selecionei algumas perguntas aqui que eu vou responder para vocês online. E se você não me segue lá no Instagram, já aproveita e me segue, que direto a gente coloca umas caixinhas de perguntas e a gente sempre responde todas as perguntas que vêm da melhor maneira ou da maneira que a gente consegue, para colocar você sempre em ordem em relação à dieta, treino, mentalidade, tudo relacionado ao seu conforto, ao seu bem-estar, ao seu físico. A gente procura sempre atender todas as perguntas aí que a turma está fazendo. Eu sou o Renato Capuano e o tema das dúvidas que eu vou responder hoje é como encaixar o seu treino e sua dieta para quem tem agenda cheia. Primeira pergunta: à noite, preguiça de cozinhar, eu peço iFood, o que fazer? Olha só, tem muita comida boa para você pedir no iFood. O mais interessante é você procurar pedir uma comida que seja uma comida dentro daquilo que a gente combinou, em relação a bastante proteína no prato, carboidrato de índice glicêmico baixo e uma salada ou legumes. Não adianta você ficar pedindo muito lanche, pedindo muito pão, pedindo muito queijo, que isso aí é caloria vazia, não vai te ajudar nada. Mas tem muita coisa boa no iFood, não tem problema nenhum você pedir e dá para conseguir fazer alimentações excelentes e bem proteicas pelo iFood. Eles entregam, é bom, é rápido e vale a pena. Outra pergunta que vem aqui: tenho dificuldade com o vinho. É o seguinte, o problema da bebida alcoólica não é só a caloria que tem o álcool. Cada 1 grama de álcool tem 7 calorias. Não é esse o problema. O problema é que o álcool ele fica circulando dentro de você e atrapalha todo o seu metabolismo e sua síntese proteica. Então, quando você ingere álcool, o problema não é a quantidade de caloria, é que ele vai realmente te atrapalhar em todo o seu processo de ganho de massa muscular. Entendeu? Então, se você conseguir segurar o vinho, deixar para tomar esse vinho no final de semana, é sempre melhor. Tomar vinho todo dia não combina com uma vida de quem quer emagrecer. A próxima pergunta é: frequentar restaurantes diferentes, encontram-se variedades de comida por conta da agenda. Olha só, deixa eu explicar para vocês. A gente tem um princípio básico para conseguir sempre melhorar a nossa condição física, mental, de saúde e tudo mais. É na hora de montar o nosso prato. Indiferente do restaurante que você for, procura montar sempre o prato, sendo que metade do prato é proteína, 1/4 do prato é carboidrato e 1/4 do prato é legumes e salada. Obviamente, se você precisar de uma margem de erro, naquele quarto do prato onde a gente coloca carboidrato, você pode até colocar uma lasanha. A gente sabe que ali tem muito carboidrato, tem muita gordura, mas ele não vai ocupar um espaço muito grande que comprometa os macronutrientes da sua refeição. Então, diferente do restaurante que você for, o grande segredo é como você vai montar o seu prato. A próxima pergunta: a minha grande dificuldade é não comer açúcar. Olha só, o açúcar, ele não só é um alimento inflamatório, como ele causa uma dependência. Quando a gente come o açúcar, ele produz muita dopamina, muita endorfina, e o nosso corpo ele fica dependente disso. O grande segredo para você parar de comer açúcar é conseguir reorganizar a sua biota. Porque a sua biota, que fica no seu intestino, ela recebe esse açúcar e é como se fossem alguns bichinhos que se alimentam disso. Quanto mais açúcar você põe, mais açúcar ele vai te pedir. Então, você tem que cortar o açúcar rigorosamente, porque o seu corpo ele se acostuma com isso. Isso ele acaba ocasionando um vício em você. O açúcar é um alimento péssimo. Pra você ter uma ideia, já está mais do que comprovado aí que os maiores índices de câncer e de doenças que você pode ter inflamatórias, todas são oriundas ao açúcar e alimentos de índice glicêmico muito alto. Então a gente tem que evitar o açúcar. Mesmo porque quando você come açúcar, o seu pâncreas faz uma leitura disso no seu sistema e produz insulina. Insulina vai fazer com que você tenha mais fome. E quando você tiver mais fome, o seu corpo vai pedir mais açúcar. Aí você entra no ciclo da insulina. Então, infelizmente, o açúcar é um problema que você vai ter que cortar. Eu vou ter que ser bem rigoroso. Não adianta você ficar pedindo para o seu nutricionista ficar mudando a sua dieta em relação a você ser um dependente de açúcar, ou de chocolate, ou de algo doce. Se você já tem consciência que você é um chocólatra, ou que você é dependente de açúcar, você precisa procurar um outro profissional, não um nutricionista. Talvez você precise procurar um psicólogo, alguém que trate da sua cabeça. Porque é muito importante você se livrar desse mal. O açúcar é como se fosse uma droga que você tem que se livrar. Ok, a próxima pergunta. Considero que me alimento bem e treino bem, só preciso do ajuste para sair. Eu acredito que a pessoa que fez essa pergunta está querendo questionar um relacionamento social, que quando ele sai ele acaba se desorganizando. Mas olha só, o primeiro passo: quando você for sair no ambiente social, procure proteína. Se você tiver que beliscar algo socialmente, se você pedir um petisco, alguma coisa, procure se alimentar de petiscos proteicos. Olha só que interessante. Em vez de você comer um pãozinho de queijo, come ali um filezinho de frango fatiado, um rosbifezinho fatiado, ou um filé mignon fatiado, um petisco de carne. Pode ser um peixe, mesmo que em último caso ele seja um peixe frito, ou seja alguma coisa empanada. O mais importante é você ter a consciência que se você comer proteína nesses beliscos, ela vai te deixar muito mais saciado. Então, num ambiente social, num lugar onde você não tem um prato de refeição, procure beliscar alimentos proteicos. Isso vai te ajudar muito e não vai te derrubar muito na dieta.
Ó, tem uma pergunta aqui que é interessante, ó, veio, fazer cardio todo dia. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, que a necessidade de você fazer cardio não é para queima calórica. Você precisa fazer cardio só para sua mitocôndria sinalizar o seu processo metabólico. Porque a mitocôndria que vai pegar a caloria que dá dentro de você e vai direcionar essa caloria como combustível. Se você quiser emagrecer, você vai usar a mitocôndria a seu favor. Você vai fazer com que ela leia esse combustível e você use esse combustível para fazer uma outra atividade, uma musculação, por exemplo. Agora, se você quiser emagrecer, dependendo da queima calórica do exercício de cardio, aí você pode estar dando um tiro no pé, porque se você ficar fazendo muito cardio, você vai comprometer muito a sua massa magra, você vai acabar perdendo peso. Mas perdendo muito peso de músculo, de proteína muscular e de água. Então isso, a longo prazo, pode ser que desacelere seu metabolismo. Então tenha cuidado. Lembre-se sempre, o cardio é apenas uma sinalização mitocondrial. Não seja dependente do cardio. O cardio é interessante para manter a sua saúde cardiovascular. Nada mais que isso. Você não tem necessidade de ficar se matando no cardio, tá bom? A menos que seja por uma atividade de lazer, se você gostar de andar de bicicleta, ou tiver uma turma de passeio de bike. Mas aí é outra conversa. Se a gente está falando de rotina para você encaixar no treino, dieta, para quem tem uma agenda cheia, você tem que fazer as suas escolhas. Se você não conseguir fazer seu cardio de manhã, você vai fazer seu cardio no final do dia. Mas se você tiver que dar algum tipo de opção ou preferência, eu prefiro que você dê preferência a um exercício resistido, não ao cardio. A próxima pergunta aqui. Eu não tenho tempo disponível. Gente, todo mundo tem tempo disponível. Tirando alguns dias eventuais que você consegue, que você não consegue mesmo, que você está ocupado 24 horas por dia, 1 hora ao longo do seu dia você consegue encaixar para se dedicar a uma atividade física. Se não for 1 hora, pelo menos meia hora. Acorda de manhã, faça nem que seja uma caminhada. Todo mundo tem um pouco de tempo. Se você ficar pensando que para você ter o tempo disponível, você precisa fazer uma movimentação no seu dia para isso, você já está dando um tiro no pé. O grande segredo é o seguinte, não está no contexto você não ter tempo. Você tem tempo sim, todo mundo tem seu tempo. Chegou uma pergunta aqui interessante também, aqui ó. Segurar a ansiedade e comer certo em todas as refeições. Gente, é uma questão de disciplina. Você tem que entender que nas suas refeições sólidas, metade do seu prato é proteína, 1/4 é carboidrato e 1/4 é legumes e salada. Isso pode abrir um campo muito grande para qualquer tipo de alimentação. Porque quando a gente fala em proteína, todas elas são válidas. O peixe, o frango, o ovo, a carne de porco, qualquer tipo de proteína serve. Todas as proteínas são bem-vindas pra gente. E ali naquele 1/4 do prato onde vai o carboidrato, você pode colocar arroz, pode colocar feijão, pode colocar mandioca. Eventualmente, se você quiser dar uma furada, você pode pôr até, como eu digo, uma lasanha lá dentro. Não tem problema nenhum. Você pode usar aquele 1/4 do prato para colocar um carboidrato com um pouco mais de gordura. Isso não vai pesar muito no final do dia. Então, é bem provável que em todas as refeições você consiga um equilíbrio. O grande segredo é você não estourar na sobremesa. Evite doce, fuja de doce. Se você quiser alguma coisa gostosinha, come uma fruta. Mas sai fora do açúcar. O açúcar é a coisa que te vai fazer subir insulina e ali você vai querer comer mais carboidrato ao longo do dia e não vai conseguir segurar nas refeições. O grande segredo é esse. Vamos fazer as refeições completas, batendo nossas metas de macronutrientes, que não tem erro. Chegou uma pergunta aqui. Minha dificuldade é saber o que comer certinho. Olha só, veja bem. Se você pensar que você vai ter que comer só um tipo de comida ou comer uma alimentação engessada, vai ser muito difícil você conseguir seguir esse tipo de dieta por um certo tempo ou para o resto da sua vida. O mais importante é você entender o que você pode e o que você não pode comer. E você já tendo essa consciência do que você pode e o que você não pode comer, as quantidades dos macros que você deve usar nas suas refeições, você abre uma gama muito fácil para você comer certinho. Porque comer certinho, para mim, é bater minha meta de proteína, comer o carboidrato que eu preciso para poder me trazer uma energia legal e legumes e salada para poder melhorar minha digestão e minha saúde de micronutrientes, vitaminas e tudo mais. Essas foram as principais dificuldades que as pessoas tiveram para quem tem agenda cheia. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Analise a sua rotina, encontre as suas brechas e se adeque aos seus objetivos. Quando eu digo objetivo é o seguinte, você quer emagrecer, você quer ganhar peso, você quer ganhar massa muscular, é simples. Você tendo o objetivo traçado, o resto é fácil. Olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link e lá eu vou explicar mais para você tudo que você precisa saber para conseguir resolver esse tipo de problema. Eu vou dar mais detalhes de como você vai fazer para poder montar o seu prato de uma maneira simples, fácil, saudável e sustentável, onde você vai conseguir se alimentar da maneira perfeita para o resto da sua vida. Clique lá e saiba mais. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo.